Olá, eu sou o Felipe e esse aqui é mais um vídeo do canal História Militar. Mito número 1. As espadas medievais pesavam vários quilos. Mentira. As espadas medievais, elas não são tão pesadas quanto se vê em alguns livros de RPG. Inclusive, esses livros de RPG têm muita besteira. A quantidade de absurdos que são citados é surreal, né? Uma espada medieval típica, ela dificilmente passava de 1 kg, né? Geralmente o seu peso variava entre 900 gramas e 1,1 kg. O que acontece é que as pessoas que não estudam história costumam enxergar as espadas medievais, elas têm uma imagem da espada medieval, a partir de réplicas que são feitas atualmente em chapas planas de aço, né? Através de usinagem. Então você pega uma chapa plana e recorta o formato da espada ali. Enquanto as espadas na época eram forjadas. Então você pegava uma barra de metal, né, e martelava, aquecia e martelava até dar o formato. Elas eram muito mais grossas na base. Então elas eram mais largas e mais espessas na base, e elas iam se tornando mais estreitas e mais finas conforme ia chegando na ponta, né? Quando você pega uma chapa de aço, digamos que ela tenha 6 milímetros do começo, ela vai ter 6 milímetros do começo ao fim da espada. Enquanto uma espada medieval típica ela podia ter de 8, 9 milímetros na base e 1 milímetro na ponta, né? No final, as réplicas atuais são muito mais pesadas do que as espadas da época realmente, né? Como eu disse, elas normalmente não passavam de 1 kg as espadas de uma mão só, né? As de 2 mãos podiam chegar até 2 kg talvez, mas ainda assim nem próximo do que se encontra nessas réplicas que estão para vender aí nas rodoviárias da vida. Mito número 2. As espadas medievais eram grosseiras e mal feitas. As espadas medievais, elas não eram grosseiras, elas não eram feias, elas não eram mal feitas, elas eram objetos caros, extremamente refinados, né? Uma espada era viking custava algo em torno de 2 vacas, e 2 vacas adultas era algo caro para a época. Imaginem, né? Uma vaca adulta hoje é caro, imaginem na época. E elas eram feitas com aquilo que tinha de melhor na tecnologia. O que os artesãos da época podiam fazer para melhorar, eles faziam, né? O que tinha de melhor de tecnologia de metalurgia no mundo era usado nas espadas medievais europeias, tá? Aquela ideia de que elas eram mal feitas, né, e que tinham outras melhores por aí meio... É coisa de Hollywood mesmo. Tipo, elas eram... O melhor que se tinha na época eram as espadas medievais europeias, né? Mito número 3. As técnicas da época de caldeamento e dobramento eram muito melhores do que o aço atual. As técnicas de caldeamento e dobramento usado nas espadas japonesas, né, que são muito famosas também, elas são para contornar a má qualidade da matéria-prima, né? Elas de forma alguma dão qualidades melhores do que um aço industrial atual. Inclusive porque ao dobrar um metal, né, ou ao caldear vários metais diferentes, você insere sem querer impurezas, né? Isso diminui ainda um pouco a qualidade do metal. Então, enfim, ele é uma técnica para contornar a qualidade da matéria-prima. Ele não é melhor do que o aço industrial atual, de forma alguma. Mito número 4. A espada era a arma preferida de um cavaleiro. Na Idade Média, não vai ser exceção. Espadas são armas secundárias, tá? Não adianta você assistir um monte de filme em que a arma principal de um cavaleiro é a espada. Elas não eram, tá? As armas principais sempre foram as armas de haste. São as lanças, no finalzinho da Idade Média vão surgir as alabardas, os poleaxes, né, os machados de haste. Essas vão ser as armas primárias de qualquer cavaleiro. Uma das imagens que tem do cavaleiro são das justas, né, que demonstra a importância que eles davam em treinar as técnicas de combate com lança em cima do cavalo, né. Aí vem outro furo da língua portuguesa. A gente não tem, no português, termos diferentes para falar de lanças que se usa a pé e lança que se usa no cavalo. No inglês, a lança que se usa a pé, ela se chama spear. E na lança que se usa a cavalo, eles chamam de lance, né? Então, a arma primária de um cavaleiro seria a lance, a lança montada, né? Seria a lança que tem uma proteção na mão, para a lança não escorregar na hora do impacto, né? Para ela não ir para trás. E que podia ser, em alguns casos, até encaixada em ganchos na armadura, mas isso mais no final do período medieval, que eu não vou falar hoje.
A espada servia só para o cara se defender caso ele caísse do cavalo e se visse numa situação ali cercado de inimigos ou coisa similar, né? Mas a arma primária dele era a lança. E para os soldados a pé, também, né? Vai ser usado uma lança, um machado de haste, algo assim, né? A espada sempre secundária, né? São raros os momentos em que a espada vai ser primária. Por hoje é só. Esse vídeo é um pouco mais curto. Muito obrigado. E eu vou pedir para vocês que gostaram, por favor, clicar aqui no joinha e se inscrever no canal. E por hoje é só. Muito obrigado.